Conversa comigo o secretário-geral da Legenda, deputado Sávio Souza Cruz. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, a nomeação do deputado Antônio Andrade para o Ministério da Agricultura atende a essa reivindicação do PMDB? Eu acho que atende, sobretudo, a uma lacuna que existia no Ministério de uma presença pouco representativa do ponto de vista, se compararmos historicamente, de Minas no Ministério do Governo Federal. Nós tínhamos até então apenas o ministro Pimentel, apesar de termos a presidente da Petrobras e outros mineiros em postos importantes, mas no Ministério, que é emblemático, nós só tínhamos o ex-prefeito Pimentel e agora passamos a ter também o deputado Antônio Andrade, e temos assim um ministro mineiro do PT e um do PMDB, acho que ficou de bom tamanho. Havia uma reivindicação, isso foi ventilado pelos jornais, que o PMDB gostaria de ter o Ministério dos Transportes. O deputado federal, Leonardo Quintão, apontou essa questão, questionou isso, por que o Ministério dos Transportes não veio para o PMDB mineiro. E reclamou que ele sequer foi consultado sobre o assunto, ele que inclusive abriu mão do nome dele, de ser candidato em 2012. Ele apontou essas questões no jornal nesta terça-feira. Ele é uma voz isolada ou ele fala pela bancada federal? A bancada federal estava, à exceção dele, por unanimidade, presente na transmissão do cargo na agricultura. Mas Minas Gerais é relevante não só no transporte, como também seria, por exemplo, no Ministério de Minas e Energia. Minas Gerais responde por boa parte da energia gerada, inclusive, sobretudo, a hidrelétrica, e responde em termos aproximados a 50% da atividade minerária. Na agricultura, Minas Gerais também tem uma presença muito importante. Eu posso dizer que o partido, como um todo, se sentiu contemplado com a indicação do secretário, do presidente da Legenda em Minas Gerais, deputado Antônio Andrade, para o Ministério. O senhor está dizendo que o partido está unido? Eu acho que poucas vezes nós vimos sobre isso. Não é importante a lógica da indicação do ministro não é a lógica de pagar um gesto feito. Isso seria apequenar a decisão do governo e apequenar também a presença do partido do PMDB no Ministério do Governo Federal. Acho que justamente a presença de alguém que não teve que renunciar a nenhuma candidatura, demonstra que isso não é um jogo de cartas marcadas. Aliás, é muito comum a gente observar esse tipo de avaliação em relação ao PMDB. A gente não vê, por exemplo, citar que o ex-prefeito de Juiz de Fora, que não foi sequer para o segundo turno, foi acolhido numa secretaria em Belo Horizonte, numa cidade completamente estranha, que ele não conhece, acho que não sabe nem andar aqui dentro. Isso não é a característica da nomeação do deputado Antônio Andrade. É justamente a sinalização de que o PMDB está junto nesse projeto político e estamos construindo o futuro e não cobrando faturas do passado. O que eu vejo com clareza é que PT e PMDB terão uma estratégia comum, que pode ser uma candidatura única, uma chapa única, ou podem ser duas chapas com compromisso de união no segundo turno, mas que a nossa missão é interromper esse processo em Minas Gerais, onde nós temos um estado que não cresce, que se apequena, que perde importância econômica, que cresce menos que o país, e a propaganda sempre dizendo o contrário. Minas Gerais, de 2003 a 2010, os 8 anos do governo Aécio, ficou em 22º lugar no ranking do crescimento dos estados. Ficamos abaixo da média do país, só 5 estados perderam de Minas Gerais. E, além disso, nós, apesar de estarmos na rabeira entre o crescimento, nós estamos na dianteira, aí sim, no endividamento. E isso é preciso que a gente interrompa em Minas Gerais para recolocar Minas Gerais no rumo do crescimento e, sobretudo, em privilegiar a ação do governo na qualidade do serviço público. Não pode ficar a saúde como está, 100 mil casos de dengue. Nós vimos o ano passado a maciça propaganda que o governo do estado fez, distribuindo cartilhas dessa. Cada volume estava para contratar um técnico. E agora nós estamos vendo explosão de dengue, 100 mil casos.
a educação que só é boa na propaganda, o Milton Gonçalves acolhendo as crianças, eu se fosse criança saía correndo para abraçar, tão bonito que é a propaganda, e dentro de sala de aula os professores não têm salário, não têm carreira, não têm acesso sequer à merenda escolar, ainda tem que conviver com turmas multisseriadas. Na segurança, em Minas Gerais, o único estado do Sudeste onde a criminalidade aumenta. E na propaganda, a Minas paradisíaca, as peças publicitárias que nós todos conhecemos. Primeiro, minha solidariedade aos prefeitos. Hoje, Minas Gerais, o estado de Minas, hoje se o prefeito não pagar a gasolina do carro de polícia, ele não roda. Se não trocar o pneu das viaturas, elas não baixam. Se não pagar a conta de água e luz dos órgãos estaduais, eles fecham. Se não ceder funcionários, não tem com quem funcione. Inclusive o judiciário tem que ceder para a IMA, IEF, EMATER, pagar o transporte escolar do ensino médio. Quer dizer, o Estado reserva seus recursos para publicidade, para propaganda e joga em cima dos prefeitos os seus custos. E de tempos em tempos chama os prefeitos aqui para no Palácio da Liberdade fazer um beijamão e entregar a chave de uma ambulância. Chega disso. Os prefeitos estão cansados desse desrespeito. É necessário, de fato, um projeto de desenvolvimento e um processo de revalorização do serviço público em Minas Gerais.